aqui de São Paulo, o fachaço, tô com Lula, taxaram os super ricos aqui no 22 de maio. O pessoal tá fazendo aqui, daqui a pouco nós vamos ter o ato na Avenida Paulista, chamado pela taxação dos super ricos aqui em São Paulo. E antes do ato o pessoal já está fazendo esse fachaço, ó, pela taxação dos super ricos aqui em São Paulo. Vou colocar aqui para vocês verem melhor a faixa. Estou com Lula, taxar super ricos, muitos carros buzinando e apoiando a causa. Vocês estão acompanhando tudo que está acontecendo. Nós tivemos o Eduardo Bolsonaro, que é público, fazendo gestões lá no governo Trump para fazer as tarifas, a sobretaxa sobre o Brasil de 50%. Nós tivemos tudo isso aí acontecendo e gerou toda essa situação, um verdadeiro tiro no pé, porque o que está acontecendo é uma reação dos brasileiros, dizendo que esse pessoal bolsonarista aí que fez isso, e o Bolsonaro é o principal responsável, na verdade, o que está afundando o Brasil, que é afundar a economia brasileira, fechar milhares de empregos no Brasil inteiro, e obviamente foram chamados traidores da pátria, né? Operação Lesa Pátria, para prejudicar o governo, a economia brasileira. E está tendo uma reação muito grande contra eles, que vão ser chamados traidores da pátria, e uma reação muito grande também contra o governador Tarcísio, que mesmo perdendo recursos, bilhões que vai perder o estado de São Paulo, apoia essa verdadeira loucura que o Eduardo Bolsonaro e companhia estão fazendo para afundar o Brasil. E nesse momento as pessoas estão protestando, porque ninguém aceita mais o que está acontecendo. Chega, né, desse tipo de coisa. E a iniciativa deles foi um tiro no pé, porque houve um desgaste muito grande, inclusive na base deles, que as pessoas defendem o Brasil, amam o Brasil e não querem sobre taxas dos Estados Unidos, não querem prejudicar as empresas brasileiras, né? E esse pessoal só ficou preocupado com o umbigo deles, né? Então é tudo isso que está acontecendo nesse Brasil, nesse momento, e que a gente tem que dar um grito, gente, que pelo amor de Deus, esses caras querem rasgar a Constituição brasileira, intervir no Supremo Tribunal Federal, mas é a mesma coisa que o Trump fez lá em Israel, porque ele disse que tinha que parar um julgamento lá contra o Netanyahu, porque o Netanyahu foi acusado de corrupção, tinha que parar o julgamento, que ele não podia ser condenado. Aonde nós estamos? Agora então o Trump está defendendo o Bolsonaro de um lado e tá de outro lado defendendo o Netanyahu. Que belas companhias, né? Então, gente, as pessoas estão lutando, está vendo uma movimentação no Brasil, e a militância do PT está na rua lutando contra tudo isso que está acontecendo, a militância de esquerda, sabe? E não vão aceitar. E chega, né? Sim, o super rico, gente, são 50 pessoas. 50. Você não é super rico, tá? Só são 50 pessoas. Tem uma listinha dos bilionários. É eles que o pessoal quer. E só lembrando, nos Estados Unidos, o imposto de renda é 50% para os mais ricos, né? E no Brasil, eles não pagam menos que os pobres, né? Então, o pessoal está fazendo aqui, sempre passa os bolsonaristas irritados, porque eles ficam irritados com as pessoas se manifestarem, porque só eles podem se manifestar e as pessoas são livres para se manifestar. Então nós estamos assistindo aí o fachaço, né, aqui, para vocês verem, e o apoio da adesão da população também a essa taxação dos super ricos,
que são 50 pessoas, tá? 50. E a taxação dos super ricos pode render ao Brasil 1 trilhão de reais, tá? Então isso vai ajudar a educação, vai ajudar a saúde, vai ajudar o nosso país a viver melhor, o nosso povo a viver melhor e ter mais dignidade. Tem que tirar um pouco do andar de cima para dar mais para os mais pobres, né? E é isso que o governo Lula está tentando fazer. E é claro que os bolsonaros querem taxar o Brasil e ajudar os ricos brasileiros, né? Os super ricos brasileiros. Então vamos acompanhar toda a situação. Ainda tem um outro fator, que é o Steve Bannon, que já prometeu retaliar também o Alexandre de Moraes. Então nós estamos numa situação que nós temos que defender a democracia, defender o Supremo Tribunal Federal e defender o governo Lula, porque se eles puderem, eles vão dar um golpe e vão fazer o impeachment, como eles já anunciaram ontem à noite, tá? Então nós não estamos numa situação fácil, mas o Brasil não merece isso. Olha, nem os Estados Unidos merece o governo Trump, né? Tal a barbárie que nós estamos vivendo. Então, gente, a gente acompanha daqui, tá? Daqui a pouco vai ter o ato na Avenida Paulista, um ato pela taxação dos super ricos, que vai se encontrar às 6 horas lá no MASP. Esse aqui é um esquenta pro ato. Daqui de São Paulo, hoje vai ter ato em vários outros lugares, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, vários lugares vão estar fazendo ato também, e fazendo protesto pela taxação dos super ricos, porque todos nós brasileiros queremos que a isenção para quem ganha até 5 mil reais. E para que você possa fazer a isenção para quem ganha 5 mil reais, precisa taxar o andar de cima. Eles precisam pagar, né? Então é isso. Quem passa vergonha é bolsonarista, que é chamado de maluco pelo próprio líder seu, meu amigo. Esses passam vergonha direto. Você é maluco? Eu não sou. Eu votei na democracia. E você, votou no autoritarismo? Aí o pessoal buzinando em apoio. Fica quietinho, bolsonarista. Aí, ó, o pessoal buzinando em apoio à taxação dos super ricos. Tô com Lula, taxar super ricos. Eu vou encerrar daqui, gente. Deu. Você leva lá. Ela vai colocar? Ah, vai. Ali, ó. Galera, tá colocando a bandeira do Brasil, do nosso país, porque nós somos patriotas. E aqueles que não são patriotas são aqueles que, como Eduardo Bolsonaro, como o Jair quer cobrar, sobretaxar os produtos brasileiros. Esses não são patriotas. Nós somos patriotas, defendemos nosso país. Como a presidente Gleisi disse, deu para diferenciar quem defende o Brasil e quem é contra o Brasil. O Brasil, os verdadeiros patriotas são esses que estão aí lutando, que não aceitam que os pobres paguem a conta. Nós queremos que o andar de cima também pague a conta, certo? Para que haja isenção para os mais pobres e isenção do imposto de renda até 5 mil reais. E a bandeira do nosso país lá ali com muito orgulho, o pessoal colocando e segurando a nossa bandeira
tão amada. E claro que tem os patriotários, aqueles que gostam de falar vão bater continência, né, Jair Bolsonaro, com a bandeira norte-americana, fiquem por lá, como o Eduardo está lá, né? Só que sem receber o dinheiro aqui da Câmara, tá? E sem as benesses. Só ir buzinando, o fachaço. Lembrando, são 50 pessoas no Brasil que são super ricos. 50. Você não está nessa lista. A maior parte do povo brasileiro não está nessa lista. E está sendo mandado um recado aqui. É luta para defender o governo Lula, para defender a democracia, para defender o Supremo Tribunal Federal. Vou encerrar daqui, gente, com essa imagem da bandeira do Brasil. Tô com Lula, taxado super ricos.